Para a nossa conversa aberta sobre inovação e empreendedorismo, nós vamos convidar duas pessoas muito preciosas. Obrigado ao Fred e ao Igor por nos ajudar. Vou pedir que nos ajude também ali com os microfones deles. Ela é conhecida não só por estrelar um programa importante, mas por sua simpatia e por fazer parte da vida de milhares e milhares de pessoas com mentoria, investimento, apoio, dando significado ao trabalho, especialmente de mulheres empreendedoras. Investidora, Shark do programa Shark Tank Brasil, mentora, consultora e podcaster, Cláudia Rosa. Mais palmas. Ela queria voltar mais vezes na nossa linda cidade. Também conosco, tão simpático quanto, resiliente, esforçado, inovador por natureza, sócio do maior marketplace de produtos de casa no Brasil, Madeira, liderança respeitada, com uma história incrível, e ele vai contar um bocadinho dela para nós hoje. A Semana da Inovação tem a grata satisfação em convidar para subir ao palco Daniel Scandian. Palmas, por favor. Obrigado, Rafa. Sempre muito gentil. Nós vamos ter uma programação bem objetiva para que vocês participem mais do que eu. Obrigado, querido. Muito gentil também. Aliás, eu queria pedir uma salva de palmas a toda a equipe da Estação Radio e da Full Eterna. Tem nenhum de nós aqui no palco fazendo o trabalho, mas todos nós estamos aqui porque é fruto de muita colaboração, muita dedicação. Aliás, conteúdo colaborativo é um dos temas na abordagem sobre inovação com os nossos convidados. Como eu dizia, vamos começar com uma breve história, um relato com um bocadinho da vida dos dois, vidas incríveis, histórias maravilhosas, de muita superação. Depois preparei algumas perguntas, mais para dar a deixa para que vocês façam perguntas, e elas são muito bem-vindas. Teremos alguns colegas nossos uniformizados, com microfones à mão para passar para vocês, e eu peço gentilmente que você se identifique, diga qual órgão, qual setor que você representa, o trabalho ou a cidade de onde você veio, porque nós temos pessoas aqui da região oeste do Paraná. Daniel, como cavalheiro que é, vai me permitir passar a palavra primeiro para a Cláudia, para o seu boa noite, e já por extensão, Cláudia, por favor, falar um pouco de como você recebeu esse convite e que motivação você sentiu ao vir para cá compartilhar um pouco de quem você é com Cascavel e região. Boa noite. Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês, imenso mesmo. Eu recebi o convite e fiquei muito feliz, principalmente saber que é Pacto pela Inovação, um tema extremamente importante para a cidade, para o nosso país, né? Então eu fico muito grata com esse convite e para mim é uma satisfação enorme estar de volta aqui numa cidade que está com esse movimento tão bacana como Cascavel. Daniel, boa noite. Seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui também. Obrigado por atender nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa história e, enfim, contar um pouquinho dos 15 anos que a gente está nessa batalha e para a gente que começou, né, lá em 2009 e todos os aprendizados que a gente teve, é muito bacana ver, né, esse evento de inovação. A gente começou, ainda não tinha tanta aceleradora e o mercado, né, já deu alguns ciclos e é bacana ver que mais e mais cidades estão focando em inovação. Realmente precisa focar porque as coisas estão avançando super rápido. E para mim é uma honra e também um prazer compartilhar, que a gente fala de dar o give back, né, de dar de volta o que a gente aprendeu para que outros empreendedores, para que outras pessoas possam inspirar ou evitar erros que foram cometidos, né, ou até mesmo trocar benchmark, enfim.
Então, está sempre ajudando. Logicamente, né, eu sou de Curitiba, mas estamos aqui dentro do mesmo estado, então tenho um carinho especial por Cascavel, a família da minha esposa está aqui, então foi muito bacana a gente poder estar contribuindo com todos vocês nessa semana tão especial. Eu falei agora há pouco que resiliência vai ser uma das palavras-chave, porque ambos têm experiências de perda. Daniel, especialmente por conta da quebra do mercado imobiliário americano, que acabou afetando a empresa de sua família, e eles tiveram que se reinventar. Já vai contar um pouquinho da história. Mas eu vou pedir para ela falar sobre os 8 irmãos. Pode falar um por um, a gente tem tempo. Não. Mas são 8 irmãos, né? Por favor. Sim, eu sou de uma família muito grande, somos em 8 irmãos, e aqui vou ser breve, né? Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou ser muito breve. O princípio era o verbo. Mas assim, é muito bacana, porque assim, tem o lado bom e o lado ruim de você ter uma família grande. O lado bom é que realmente você tem vários amigos, seus irmãos, por mais que tenham brigas e uma série de coisas, realmente tem a gente cria uma cultura de um ajudar o outro, de conversar e tudo mais. E o lado ruim é que muitas vezes você quer uma individualidade, você não tem. E no meu caso, eu não sei o quanto que vocês conhecem da minha história, eu sei que você estudou bem, né? Mas eu vim de uma família muito pobre mesmo, em São Paulo, na região sul de São Paulo. E o meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Então, se eu for contar um pouco da minha história, e quando eu lembro exatamente desse dia que meu pai faleceu, e minha mãe ficou com 7 crianças. Minha irmã mais nova tinha 4 anos e a mais velha 20. Né? A minha mais velha tinha acabado de casar, tinha mais ou menos 1 ano, então éramos 7 filhos em casa. E era muita dificuldade, era muita tristeza muitas vezes, né? E a gente sai de uma situação assim que eu ficava olhando e eu ficava, às vezes, na porta de casa, querendo que fosse mentira, querendo que meu pai voltasse, né? Porque como é que a gente vai ficar? Como é que eu vou ficar sem pai? Eu tenho 10 anos, como é que eu vou para a escola? Então, para mim foi muito complicado isso, e o que me fortaleceu muito naquele momento foi sonhar. Foi sonhar com meu pai muitas vezes, sonhar que eu tinha a fortaleza dele, que ele poderia não estar ali mais com a gente, mas eu tinha certeza que ele estava torcendo muito por nós. Então eu passei a sonhar em muitas coisas, e sonhar principalmente em transformar um pouco da realidade da minha família, como muitos de vocês aqui sonham também, provavelmente, né? E eu sabia que a educação, que eu estudar mesmo, isso poderia mudar. Então, somos 5 mulheres e 3 homens, coincidência ou não, mas todas as mulheres muito fortes, muito decididas, muito aguerridas, e aí eu me espelhava muito nas minhas irmãs. Então, baseado nisso, uma foi puxando a outra, começamos a trabalhar cedo, por volta dos 13, 14 anos, todos começaram a trabalhar, e a partir daí eu comecei a entender que o seguinte, eu precisava primeiro ter trabalho, porque a gente precisa de dinheiro. E a segunda questão é que eu precisava estudar, e naquela época eu estudava em escola estadual, né, uma escola muito simples. O meu nível de estudo era muito baixo, era muito ruim. Então, eu passei a estudar em 2 escolas, eu passei a estudar sozinha em casa. Então, eu passei parte da minha adolescência estudando e me dedicando realmente a mudar a minha realidade. E eu não tenho nenhum trauma disso, muito pelo contrário, mas de vez em quando eu uso isso um pouco para as minhas filhas. Eu falo isso, né? A realidade das minhas filhas realmente é outra. Mas eu acho que a gente superar e fazer isso. Então, eu busquei empresas para trabalhar. Quando eu consegui juntar algum dinheiro, eu comprei um carro, mas depois eu vendi o carro, eu paguei uma faculdade, eu paguei a FGV, porque eu precisava de uma faculdade como a FGV. E aí eu não percebi, não tinha essa noção, mas na época, e hoje eu percebo isso, o quanto eu furei a bolha da minha família. Eu fui a primeira a fazer faculdade, depois outros irmãos fizeram, mas eu fui a primeira a fazer faculdade. Eu fui a primeira a comprar um carro, né, um carro bem popular, usado, mas eu fui a primeira a fazer isso.
E eu não era a mais esperta da família, eu não era aquela que incentivava todo mundo, eu era mais estudiosa, eu era aquela que prestava mais atenção nas coisas. Então tudo isso, a gente vai falar um pouco da minha trajetória, mas tudo isso me trouxe até hoje. Eu consegui trabalhar desde os 14 anos, mudar um pouco essa história, e aí eu comecei a trabalhar em empresas como PwC e IBM, e eu juntava dinheiro. Em vez de gastar dinheiro, eu juntava dinheiro. Então eu trabalhava até final de semana, viajava e tal. Então essa foi um pouco da minha realidade. Então eu consegui com isso superar, ajudar minha mãe, ajudar muitos irmãos, ajudar muitos sobrinhos, ajudar muita família, como muitos de nós fazem. E eu tenho muito orgulho disso. Num determinado momento eu vou falar para vocês da minha vida, eu tinha vergonha da minha vida. Mas eu tenho muito orgulho pela mulher que eu sou e pela mãe que eu sou, pela superação que a gente passa. E nós passamos por superações o tempo todo e provações o tempo todo na vida. Então não existe para mim nenhum problema em falar da minha vida, em falar do meu passado, em falar do meu futuro. O que existe sim para mim é uma dedicação muito forte em cada vez me transformar, não numa mulher, mas numa pessoa melhor que possa inspirar outras pessoas. E aí eu entendi que com tudo isso eu posso realmente contribuir para mim, principalmente para as minhas meninas, que são maravilhosas, mas que eu acredito que situações como essas trazem a gente para um outro patamar de vida, mas não é financeiro. É um outro patamar de vida que a gente alcança, que só quando a gente vive isso e dá valor realmente para as coisas que são mais importantes. Acho que um pouco é isso, a gente vai falar de dívidas, né? E o divisor de águas que parece-me que na tua vida foi essa ida para as empresas, depois a mudança radical, né? Você vai falar para a gente. No teu caso, Daniel, você era atleta, piloto de Fórmula 3, foi para a Europa, tinha o sonho da Fórmula 1, mas precisou voltar para o Brasil. Conta um pouquinho dessa passagem e se bate com o que eu havia falado sobre a quebra do mercado imobiliário americano, como isso afetou vocês. Bacana. Como você falou, né, meu grande sonho era ir para a Fórmula 1, enfim, tive pais que conseguiram me dar essa oportunidade, mas logicamente nem contar um pouquinho até como começou essa história. Então, meu pai era professor de cursinho de física e matemática, minha mãe de português e biologia. Imagina minha época na escola, era duro. E meu pai foi trabalhar numa empresa japonesa no Rio de Janeiro e resolveu, aí eu nasci lá, com 18 dias de nascido, meu pai resolveu ir com o irmão dele para a Imperatriz do Maranhão, para poder empreender e serraria, etc. Então, basicamente, a minha infância inteira foi lá no Maranhão. Minha mãe enfim, juntou as coisas e foi para lá, muito corajosa, sempre muito corajosa, apoiando muito meu pai nas decisões. Então a gente viu o nosso pai, enfim, empreendedor, do zero mesmo. Eu lembro passar final de semana, sábado, domingo, aquele empreendedor não tem hora. E aquela, a vida foi como a gente aprendeu a crescer, e tivemos muita sorte de ter pais com valores muito fortes, ensinados para a gente. Então isso foi muito importante. Aí ao longo do tempo, a empresa foi crescendo, depois a gente mudou para São Paulo, a gente tinha fábricas de compensado, de piso, e depois a gente resolveu, quando eu parei do automobilismo, voltei da Europa, para ir para Curitiba para poder construir uma fábrica, porque o mercado americano estava muito aquecido e a gente estava fazendo um investimento muito grande nessa fábrica, ia buscar inclusive fundos de investimento. O que aconteceu foi a crise do subprime americano, em 2007, foi uma das piores crises imobiliárias, e o nosso segmento, logicamente, estava relacionado a isso. E aí foi que depois de 25 anos de história, a gente perdeu praticamente tudo. Então o mercado desapareceu, os clientes não pagaram, a seguradora não pagou. Então foi realmente assim, um período muito difícil. Eu olhava meu pai naquela situação onde ele não tinha muito controle. E logicamente a gente, eu e meu irmão éramos mais novos, eu tinha 29 anos, meu irmão tinha 26, inclusive os meus primos eram mais velhos, já trabalhavam na família, e a gente não tinha carteira de trabalho, viu o pai empreendedor, o que nós vamos fazer daqui para frente?
Só que o ponto foi que meu pai deu 1% da empresa dele para a gente, e aquilo foi o suficiente para a gente não conseguir, né, nem abrir empresa no nosso nome. Então foi um início muito difícil, porque depois a gente pesquisou, conhecia bem o mercado americano, a gente falou, vamos fazer um e-commerce, né, de venda de materiais de construção, só que a gente não tem, né, não tem dinheiro, não consegue abrir conta, né, no banco. Eu lembro que eu fui no banco especificamente, eu não queria nem crédito, eu queria simplesmente receber, né? E aí a gente, né, como muita gente faz, né, abriu a empresa no nome das irmãs, né, porque não dava para abrir o nome na... Então começou, a gente fala que a gente começou meio que do menos um, né, porque já estava com o nome sujo, teve que abrir a empresa no nome das nossas irmãs. Começando do zero. Não começando do zero. Só que a gente era industrial, então não entendia de tecnologia, não entendia de varejo e não entendia de e-commerce. Então era dois malucos realmente achando que ia vencer, né, no mundo. E a gente, né, o que a gente fez? A gente juntou um pouquinho, porque meu pai tinha colocado tudo, né, na empresa, né, nos galpões, nos equipamentos. Então basicamente não sobrou nada. E o que ele fez? Ele falou, olha, tem umas máquinas usadas aqui, se vocês venderem essas máquinas aqui, eu pago uma comissão, vocês ganham uma grana e abrem a empresa de vocês. Então a gente virou vendedor de máquina usada, a gente aprendeu a mexer no Google, no AdWords, fez um blog para poder vender máquina. Desde o online até panfletinho a gente foi nas feiras e a gente conseguiu vender, né, alguns equipamentos, e aí a gente juntou essa grana para poder, né, abrir a Madeira lá no finalzinho de 2009. Então foi um pouquinho que a gente juntou, a família também, né, botou um pouquinho de grana. Meu irmão, até a integralização dele foi parcelada, porque ele não tinha dinheiro para colocar. Então basicamente a gente iniciou a Madeira com um investimento de 300 mil reais, só que a gente não tinha dinheiro para comprar estoque. E a gente também não entendia de tecnologia. Então nós contratamos uma empresa de tecnologia, né, para poder fazer o investimento, para poder fazer o site, e a gente ficava negociando com os fornecedores para conseguir vender na plataforma. Só que como eu não tinha estoque, e eu lembro que eu tinha estudado engenharia de produção, e eu lembrava que a Toyota, né, falando um pouquinho aqui de inovação, depois da Segunda Guerra Mundial, eles não tinham capital de giro, né, para fazer uma fábrica verticalizada. Foi que eles montaram o conceito de montadora, né, fazendo com que os parceiros, né, fizessem o estoque das peças e, né, você fazia um formato puxado e aí ia montando o automóvel e vendendo. Eu falei, por que a gente não pode fazer isso no varejo? Né? Por que a gente não integra as fábricas, a gente vende, né, sem estoque? E no começo foi muito difícil, porque a gente tinha eu, meu irmão e mais 2 funcionários e 2 estagiários, basicamente, quando a gente começou. E a gente não tinha loja física, né? A gente tinha realmente um móvel alugado, que a gente pagava R$500. E as fábricas não queriam vender para a gente, porque não, vocês não têm nem loja, né? Como é que vocês vão pagar, e etc. Então foi um momento realmente, né, muito, muito difícil. Depois a gente conseguiu ir convencendo com diversas reuniões essas fábricas venderem para a gente. E aí a gente começou, né, a crescer, eu mesmo comecei a cadastrar mais e mais produto. Só que aí 1 ano e meio depois nós tivemos uma fraude de cartão de crédito, naquela época online, o varejista que paga as fraudes, não o adquirente. Então quando a gente foi pegar o dinheiro do banco, a gente não tinha aquele dinheiro para receber. Aí que a gente falou, puta, vamos quebrar de novo, né? A gente acabou de quebrar, vamos quebrar, nós estamos devendo, agora o nome das irmãs vai ficar no negativo também. Aí, até que a gente fez uma reunião da família, e o único ativo que sobrava ainda, era um apartamento que meu pai tinha dado para as minhas irmãs. Aí a gente fez uma reunião familiar e a gente convenceu elas e a família em vender o apartamento para poder integralizar esse dinheiro na companhia. A gente conseguiu vender, fizemos um acordo para pagar, né, em 4 anos parcelado. A gente diminuiu o nosso salário, né, da empresa pela metade e a gente foi morar junto para poder fazer, né, essa economia. E eu lembro que o fundo do poço foi quando a gente estava indo, né, almoçar no quilo, que era R$7 mais o kisuke. Né? Eu falei, nossa, chegamos realmente no fundo do poço aqui, mas a gente era jovem, a gente, né, tinha
aquela, né, vontade de, né, de fazer a coisa acontecer. E pegaram as mentorias do meu pai, né, aquele desespero, o que eu faço agora? Vai quebrar tudo de novo, não sei o quê. Eu falei, continua, seja resiliente, que vai dar certo. E depois a gente integralizou, né, esse capital, e aí depois a gente, né, ficou muito mais atento com relação às fraudes, e depois a gente foi crescendo devagarzinho, até que chegou a primeira fase de fundos de venture capital, né, hoje no Brasil, que hoje é mais comum, mas na época não era tanto. Eu lembro que a gente começou com a Monax, que foi a empresa que a gente entrou em contato, e na hora de fazer a diligência, que é a avaliação que eles fazem para a empresa, foram mais de 11 meses, assim, um negócio estressante, o dinheiro acabando, né, na empresa, e a gente, né, tendo que manter aquela pose, né, para falar que estava tudo certo. E aí até que eles falaram para a gente que ia investir. Só que eles falaram assim, mas a gente precisa de um outro investidor, porque esse negócio é muito arriscado que vocês fazem. Então eu preciso de um outro investidor. E aí fui procurar esse outro investidor. Meu inglês não era, né, aquelas coisas todas. Fui falar com os fundos de Nova York, eles mesmos apresentaram. Final da história, eu não consegui o segundo investidor. E aí eles falaram, Daniel, infelizmente, sinto muito, né, e a gente não vai poder investir. Aí, enfim, assunto encerrado, obrigado, tchau, até logo. Aí, de repente, 6 meses depois, eles me ligaram e falaram, olha, a gente vai ter um evento aqui da Monax, numa praia em São Paulo, com as empresas investidas, e eu queria te convidar. Eu falei, mas por que eu? Porque, né, vocês não investiram, né? Não, mas a gente gostou de você, vem pra cá, não sei o quê. E aí eu fui, né, para esse evento, falei com meu pai, falei com meu irmão, eu vou lá para ver se eu consigo convencer esse pessoal a investir na nossa empresa. E aí eu fui lá e, né, o famoso pitch, né, fazendo pitch para lá, pitch para cá, e tentando fazer eles... e aí estava tendo churrasco, festa, palestra, eu estava lá, né, vendendo. E aí no final eu conheci um alemão, que inclusive tinha fundado a OPA, né, era uma empresa de um e-commerce de móveis, de design, e aí o Max me ajudou a convencer o pessoal da Monax a continuar, né, a investir na empresa. E eles me chamaram, o Eric e o Fábio me chamaram no canto e falaram, Daniel, a gente quer investir em você, você é um cara muito esforçado, mas eu preciso de um segundo investidor, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou atrás desse segundo investidor. E aí o Max me apresentou o pessoal da Kazakh, que é um fundo argentino, e o John, na época, era um fundo de Boston, né? E aí, na segunda-feira, logo eu fui conversar com o pessoal, com o Hernan e com o Nicolas. O Hernan foi o fundador do Mercado Livre, cofundador do Mercado Livre, né? E aí eu conversei com ele na segunda, na terça eu conversei com o Nicolás, e eles falaram, cara, a gente vai investir junto com a Monax. Eu falei, eu fiquei até, né, meio surpreso, porque foram só 2 dias de conversa. Aí eu tinha o John, que eu tinha marcado, né, da Firebase, para marcar na quarta-feira. Aí quando eu fui falar com o John, falou, olha, só para você saber, antes de começar, eu já tenho 2 investidores, eu não preciso de um terceiro, porque eu não quero me diluir. Aí a coisa inverteu. Não, mas eu quero investir, que eu conheço o Hernan, que eu conheço o Fábio, eu conheço o Eric. Enfim, no final eu tive que tentar ver quem ia ficar no conselho, quanto que cada um ia investir, e o dinheiro na empresa estava acabando, e eu não podia falar, e de repente eu liguei para o João e falei, você vai ter que aceitar as condições. Aí, né, em julho de 2012, a gente recebeu, né, o nosso primeiro investimento, que na época foi bastante dinheiro, foi 4 milhões, né, de reais. Hoje o pessoal está bem mal acostumado, né, 4 milhões de reais. A gente não sabia nem onde investir o dinheiro, né, não tinha conhecimento né, para poder fazer investimento. E foi muito bacana ver a gente com toda essa resiliência e altos e baixos conseguir esse primeiro investimento, né. E aí depois a gente, né, também teve dificuldades, mesmo com os fundos, para poder, né, equilibrar a empresa, fazer o software que a gente precisava fazer para poder escalar o negócio. E aí depois, quando a gente conseguiu, as coisas começaram, né, a ir melhor. A gente acabou fazendo 5 rodadas, né, de investimento. Então, depois de aprender, errar e acertar,
E aí, contando, resumindo, né, a história, a gente, né, captou quase 340 milhões de dólares, né, de investimento, e a empresa hoje é a maior empresa de produtos e serviços para casa da América Latina, com mais de 1.600 funcionários, e hoje nós temos uma empresa de varejo, de logística, de serviço. Agora a gente está fazendo a parte de serviço financeiro também. Então, um pouquinho legal, né? Muito legal. Merece uma salva de palmas, acho, né?